Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais para uma semana de estudo, né? Hoje nós vamos, finalizar o capítulo 4 sobre o inferno, a parte 3, né? Do item 11 ao 15, finalizando tudo isso. Vamos dar continuidade, então. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o quadro, né, do inferno cristão. Semana passada nós vimos do inferno pagão e hoje especificamente finalizando vamos ver o inferno cristão. O que é dito, como que é, entender o porquê e finalizando. Uma das aulas anteriores eu já fiz um comentário sobre a nossa doutrina espírita, né? Os pontos a respeito do inferno, e aí nós fazemos um fechamento focando o que a nossa doutrina fala a respeito de tudo isso daí um pouquinho. Vamos para a nossa prece inicial. Agradecemos a Jesus por o dom da nossa vida, pelas oportunidades que temos nessa nossa existência, por mais essa semana de estudo, de trabalho e por tudo que nos é proporcionado, até mesmo, Senhor, as dificuldades, porque são através delas que conseguimos evoluir, conseguimos progredir essa existência. A nossa gratidão, Senhor, e muito obrigado. Que assim seja. Bom, hoje eu vou começar de uma forma um pouco diferente. Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, falando do item 14 e do item 15, tá? Desse inferno cristão, porque eu vou explicar o caminho que por que esse inferno cristão, como que ele foi descrito? Nós vamos entender que esse inferno cristão, tudo isso, essa descrição que nós vamos estudar agora, ela foi baseada em quê? Em autores sacros, né? Filósofos e na vida de santos. Nós vamos ver, assim, logo no início, que tem uma descrição do Santo Agostinho, da Santa Teresa de Ávila, né? Então, o que o nosso livro nos diz? Que eles puderam ver essa descrição, tudo isso que nós vamos estar dizendo, quando eles estavam em estado, quando eles estavam em êxtase. E o livro dos Espíritos, a questão 443 e a questão 444, ela nos diz, lá no livro dos Espíritos, que o êxtase é o estado menos seguro de todas as revelações. Por que ele fala disso? Que ele fala que essa superexcitação, que o êxtase é uma superexcitação, não é sempre o fato de um desligamento da alma. Então, esse desligamento da alma em êxtase, eles falam que ele não acontece, né? Por completo, como que se poderia crer. Então, dizendo tudo isso, né? Pode vir junto com todas essas visões, com tudo isso que nós vamos ver agora, preocupações que as pessoas têm em vigília, quando nós estamos assim conscientes, tá? Então, com certeza eles projetaram e eles falaram ideias que o espírito, que a pessoa estava nutrindo no momento. Nós, conscientes nesse momento, vamos dizer e passar situações do estado que nós estamos, né? Conforme as nossas ideias. Então, por isso que lá no finalzinho do livro tem esse alerta. E eu gostaria, né, a forma assim didática, já no início, né, de dizer que então o que nós vamos ver
tá? Tá ligado a situações, superexcitações de êxtases, aí de santos, né? De pessoas. E aí o Allan Kardec nos diz que essa visão de êxtase, ela não é a melhor, tá? Então, por isso que eu já retorno já pro item 11, né? Para nós, assim, que é importante dizermos que o inferno cristão conseguiu, em alguns pontos, por isso que eu senti a necessidade de sinalizar isso para vocês logo de início, superar um exagero muito grande referente ao inferno pagão, tá? Então, o inferno dos cristãos havia exagerado a dos pagãos. No Tártaro dos pagãos, vêm-se os culpados torturados, que é o que nós vimos aula passada, pelos remorsos, sempre em razão do quê? Dos seus crimes, de suas vítimas, né? Então, no inferno pagão, todos carregavam os seus erros do passado. Então, todos eram punidos pelas próprias falhas, pelas próprias faltas. O que nós vimos um pouquinho ali no inferno pagão? Que tem juízes. Esses juízes eram inflexíveis, tá? Mas justos, pois a pena era proporcional à falta cometida, tá? Então, é importante, assim, além de sinalizar tudo isso, né, para a gente dar início na interpretação aí do inferno cristão, também vamos recordar que eu falei que o rei do inferno pagão era o Plutão. E o rei do inferno cristão era Satã, tá? Então, no inferno pagão, como nós estamos vendo nesse slide, Plutão mostra o quê? Que cada um de nós, o que somos, tá? Tudo que fazemos, nós não somos enganados. Ele mostra a verdade, como nós vimos a semana passada. Então, tudo que você faz. Plutão, diferentemente de Satã, o Plutão, ele não estimula o mal, ele não incentiva o mal. Né? Já o Satã, que é o rei do inferno dos cristãos que a gente vai estar vendo agora, ele estimula o mal, ele estimula comportamentos contrários às leis de Deus, tá? Por isso que ele é pior do que o inferno pagão, tá? Porque enquanto um mostra o que nós somos, mas não nos incentiva a piorar, não nos incentiva a cometer mais erros, o Satã sente prazer em fazer com que nós erramos cada vez mais, nos comprometendo com a lei divina cada vez mais. Vamos então entender esse inferno cristão? Aqui, por exemplo, só para finalizar, os oprimidos por aqueles que comprimiram a sua vida, né? Lembram dos reis, né? Que judiavam dos seus escravos e os próprios escravos judiavam dele. Vamos ver então agora o inferno cristão. Bom, o que nós podemos verificar, tá? Nós vamos estudar a descrição desses autores sacros, como eu falei, são autores sacros, teólogos e santos. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos. Como assim, né? Tanto os demônios como os condenados, uma vez. Como que eles descrevem isso? Uma vez que apenas a sua alma para aí desceu, uma vez que a alma dos demônios, a alma dos condenados, né, foram, né, para o inferno, e que sua ossada
tornada a poeira, se transforma. Então, depois, toda a parte corporal, né, dos ossos vão se transformar em poeira incessantemente. Todo esse pó, por isso que a gente fala do pó retorna, transformados em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo inconscientemente, quer dizer, sem ter consciência de tudo isso, as metamorfoses da matéria. Então, eles imaginavam isso. Vamos continuar as nossas descrições aí, tá? Porém, né, os condenados como santos devem ressuscitar no dia do juízo final e retornarem para não mais deixar o corpo carnal, o mesmo corpo sob o qual foram conhecidos entre os vivos. O que eles estão querendo nos dizer com tudo isso? Tá? Eles estão querendo nos dizer que os eleitos ressuscitarão, tudo ressuscitarão, contudo, em corpos purificados, resplandecentes, e os condenados em corpos desfigurados, em corpos prejudicados, transformados pelo pecado. E aí a gente percebe, né, por que os eleitos, né, vão ressuscitar em corpos purificados, resplandentes, bons, e os outros em corpos maculados, desfigurados pelo pecado. Isso a gente percebe uma distinção muito grande, tá? Isso vai distinguir, não havendo mais o inferno por os espíritos, porém, o que eles nos diz com tudo isso? Que vai ter homens como nós. O inferno, como que eles diz, né? Onde que está situado esse inferno? Como que é esse inferno que eles estão dizendo? Então, eles falam que o inferno é um lugar físico, é um lugar geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres que eu acabei de explicar no slide anterior, tá? Essas criaturas são como? Né? São criaturas com pés, com mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e os nervos sensíveis à dor. E aí a pergunta fica, onde está situado esse inferno? Tá? Alguns vão falar que esse inferno ele está situado nas entranhas, no meio do nosso globo, quer dizer, aqui, né, na Terra, tá? Outros não sabemos em que planeta, mas o que tudo isso está nos dizendo, né? E no próprio livro fala que essa questão onde está o inferno, local, não foi decidida nem por qualquer concílio. O que é esse concílio? Uma reunião de autoridades eclesiásticas. Então, o que ficou definido? Não tem local para onde está esse inferno, tá? Bom, que fala-se do inferno? É um mundo composto de elementos naturais, tá? Mas de que forma? Né? Não tem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, mais desprovido de todo germe e de toda aparência do bem. Então, parte mais inabitáveis desse mundo, nas regiões mais áridas desse mundo em que pecamos. O que também nós vemos no nosso livro, que os teólogos não pintaram os horrores dessa morada. Nós não temos quadro, nós não temos assim artistas que estimularam a fazer essas pinturas até,
tá? O pouco que tem, o pouco que nós estamos estudando, vem do quê? Da escritura, e que revela como que é esse local. Fala-se, né? E aí eu tentei trazer uma figura aqui para vocês, que é um lago de fogo e enxofre do Apocalipse. E os vermes de Isaías, esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tófilo. E os demônios atormentam os homens a quais perderam. Então, o que eles descrevem, né? Olha, é um local sem sol, sem estrela, sem lua, triste, inóspito, um mar de fogo. E aí eles falam que os homens ficam chorando, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Então, assim, ranger dos dentes, choro. Isso, assim, dependendo das religiões que muitos de nós viemos, eu tenho certeza que nós escutamos isso muito. Então, toda essa descrição desse inferno, muitas nós ouvimos totalmente, ouvimos partes, né, de algumas religiões que muitos de nós viemos aí, tá? E olha só o que o Santo Agostinho descreve, porque todas essas descrições, como eu falei lá no início, né, por teólogos, por santos, ou enfim, alguns são comentados aí, como o do Santo Agostinho e da Santa Teresa, tá? Então, olha como ele vê, né? O que foi visão em êxtase dele, né? Essa superexcitação, mas como que ele descreveu, tá? Porque ele não concorda que essas penas, esses sofrimentos físicos, sejam reflexo de sofrimentos morais. Ele vê em um verdadeiro lago de enxofre os vermes e as verdadeiras serpentes se encarniçarem sobre todas as partes do corpo dos condenados. Olha que horror. E unindo suas mordeduras às do fogo. Os condenados, vítimas, sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Olha só, o Santo Agostinho fala, né? Ele vê que esse fogo estranho, material, né? Que esse fogo é como o nosso mesmo. Ele fala que esse fogo fica agindo sobre os corpos materiais. E que esse fogo é que vai conservar como o sal conserva as carnes das vítimas. Então ele fala que os condenados serão sempre sacrificados. Olha aqui esse trecho. Sempre sacrificados, sempre vivos, porque eles ficam no fogo eterno. Né? Que fogo que queima sem destruir, um fogo eterno, mas que nunca deixa, né? Que ele está dizendo assim, que o fogo nunca deixa de queimar. Então as pessoas vão sentir a dor desse fogo que queima sem destruir. Ó, a dor desse fogo que queima sem destruir. Tá? Bom, segundo o inferno cristão, que esse fogo que queima sem destruir, né? Fala que esse é um processo contínuo. Ele penetrará sua pele. Estarão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, em todas as suas partes do corpo, na medula dos ossos. Vai estar na medula dos ossos, vai estar na pupila dos olhos, nas fibras mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser. Quer dizer, vai estar em todas as entranhas, em todas as partes, onde nós menos imaginamos do nosso ser, tá? A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar,
seria para eles um lugar de refrigério e repouso. Só para nós termos ideia, né? Olha a associação que eles fazem, né? Até como uma cratera, como um vulcão, que a coisa é até pior. Nós vamos ver outras descrições desse inferno cristão. Agora eu vou comentar um pouquinho o que a Santa Teresa, né, relata. Ela fala que ela viu, né, que ela percebeu que há uma cidade no inferno, né? Que ela viu uma espécie de uma rua longa, uma rua estreita, né? Como se tem até em cidades antigas. Eu até tentei achar uma figura aqui com uma rua, tá? Ela entrou nela, andando. E o que ela sentiu? Um horror, tá? Sobre ela percebeu que estava sobre um terreno lodoso. Ela descreve que era um terreno fétido, com mau cheiro, que pulavam répteis, né, cobras ou enfim, monstruosos, répteis monstruosos. Tá? Ela fala que ela foi detida na sua caminhada por uma muralha que fechava a rua. Essas muralhas, ela fala que parecia que sufocava, que a estrangulava, que a esfolava viva. Além de esfolar ela viva, ela percebeu assim que tipo retalhava ela, cortava ela em farrapos ou tipo alguma coisa, deixava ela em farrapos, bem retalhada. Ela fala que ela sentia queimar. E além dela sentir queimar, ela tinha muita angústia. Ela fala que era angústia de várias formas. Então ela retrata que tudo era treva, tudo era um horror. E ela fala que era pior do que o que ela sentiu quando ela ficou presa. Que era uma coisa muito horrorosa. Essa é a descrição da Santa Teresa. Outros viajantes espirituais, eles viam, por exemplo, chegaram a ver aí no livro, não cita quem, da onde, grandes cidades ardendo em fogo. E aí fala da Babilônia, do Nínive e mesmo Roma, tá? Com seus palácios, seus templos pegando fogo, tá? E aí viam todos os seus habitantes acorrentados, né? Descreve-se assim, o trono, os reis e aquilo sendo derramado por eles, ouro, mas tipo queimando, consumindo, tá? Outros viram o inferno como uma planície sem limites, né? E nessa planície, eles viam camponeses famintos, morrendo de fome, né? Eles cavavam e semeavam. Mas semeavam o quê? Descreve como uma planície fumegantes, né? Com o seu suor, com o seu esforço, tipo como se eles estivessem escavando sementes, o quê? Estéreis, que não nascia nada, que não produzia nada. Então era uma tentativa tipo para até cessar, ajudar eles a diminuírem a fome, tá? Então eles descrevem que esses camponeses se entredevoravam, quer dizer, um comia o outro, um destruía o outro. Eles eram magros, famintos, né? E muitos deles se dispersavam, tentavam ir ao longe para tentar buscar alimento, tentar buscar algo ali, mas tudo em vão, né? Então é uma cena bem horrorosa, bem dolorida.
Outros relatam que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, né? Fogo, até assim florestas gementes, né? Poço sem água, fontes, olha o horror, o terror, fontes alimentadas de lágrimas, né? Rios de sangue, até fala turbilhões de neve nos desertos de gelo, barcos de desesperados vagando sobre os mares, porque eles não encontravam o quê? Margens, não encontravam local, né, para sair de tudo isso, certo? Então essas são as descrições que nós temos desse inferno cristão, que são várias. Continuando, né, e quase aí finalizando essas descrições, fala-se de demônios que para melhor atordoarem, para melhor perturbarem, lembra que eu falava que é para judiar, né, o Satã de mal, né, para tormentar os homens em seus corpos. O que acontece com esses demônios? Tomam os corpos, dominam, incorporam. E aí tem a descrição desses demônios que eu coloco, alguns aqui, né? Que vocês sabem que essas figuras eu encontro para tentar materializar aqui um pouco mais para a gente entender. E aí fala que usam capas, usam asas de morcegos. Uns têm asas de morcegos, tem cornos, né? Chifres, tá? Couraças de escamas, como talvez peixes, né? Sei lá, como peixes não, como jacaré, sei lá. Patas com garras, unhas compridas, dentes afiados, armados de espadas e glaidos, né? Que muitas vezes falam do tridente, né? De força, de pinças, serras, grelhas, foles, olha, armados então com coisas para judiar do outro, né? E que eles arrastam suas presas para cavernas solidárias, isoladas, escuras. Fala-se até que alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados. Olha o terror, gente, é muito terror, tá? Outros em dragões voadores. E o que a gente olha? Que a descrição de tudo isso do inferno é muito terrível, é muito assustador. Tudo isso que vimos e que estamos vendo, tá? E esses demônios, eles falam que lembram os deuses do Amente e do Tártaro, tá? Então aqui eu trouxe uma figura do Tártaro aqui, que é uma figura mitológica, da mitologia, tá? E esses demônios, eles eram ídolos adorados por quem? Pelos fenícios, pelos moabitas e outros como os gentios, vizinhos da Judéia, tá? Aí no nosso livro, né, o Allan Kardec vai dizer que eles não agem ao acaso, que cada um deles, dessas descrições, eles vão ter a sua função, né? E que o mal que praticam no inferno, né, está muito relacionado ao mal que inspiraram ou ao mal que eles fizeram onde? Aqui na Terra. Então, de novo, vem uma associação para a gente parar e refletir que todo mal, todo inferno está dentro das pessoas, certo? Mas agora nós vamos finalizando, né? E trazer toda essa compreensão. Como fica a nossa doutrina espírita? O que ela explica do inferno?
Então, o que nós pudemos ver até aqui? O Allan Kardec nos mostra que o inferno, tanto pagão como cristão, eles refletem as nossas percepções que temos do que? Do mundo material. Então, toda essa descrição que comentamos agora, rios de sangue, cachoeiras de lágrimas, turbilhões de neves, enfim, tudo isso, todos esses horrores que foram descritos até o momento, retrata o quê? Retrata infelicidade, retrata sofrimento, retrata torturas que temos no mundo material, né? Só que a gente fala que retrata tudo isso de uma forma muito maior, muito potencializada. E tudo isso é muito diferente do que nós refletimos na nossa doutrina espírita, tá? Tudo isso que nós vimos, a doutrina nos traz para algumas reflexões. Principalmente, nós temos que ter em mente que Deus, na sua infinita bondade, no seu grande amor, Deus não permite que seus filhos ficam eternamente em sofrimento. Sabemos pela nossa doutrina que nós temos chances. Todo sofrimento vem de uma causa, de um efeito, que nós temos que entender, compreender e procurar melhorar isso daí, né? Através da resignação, enfim, nós vamos aperfeiçoando. Então, refletindo e tudo isso, às vezes nós nos perguntamos por que Jesus, quando esteve na Terra, ele não nos disse que havia inferno. Ele não usou esse termo, ele não falou isso. Ele silenciou sobre tudo isso, ele não comentou, tá? Por que ele não comentou? Porque ele não contrariou o pensamento daquela época. As pessoas não tinham maturidade espiritual para compreender tudo isso. O que ele falou? Através de parábolas. O que Jesus nos disse, de uma certa forma? Que há muitas moradas na casa do meu Pai. Tá? Mas ele não chegou a falar exatamente do inferno. Não. Por quê? Tá? Devido às ideias materialistas muito fortes naquele tempo. Que hoje nós entendemos, até hoje nós percebemos que tem muitas pessoas que não têm essa compreensão, né? Não tem essa maturidade, porque os espíritos são formados, os espíritos têm idades, têm evoluções diferentes, né? Então, Jesus não tinha uma abertura, não tinha possibilidades para mudar essa percepção, tá? Ele aí no livro, tá? Nós vamos ver que ele não podia destruir as crenças que já estavam ali enraizadas. Por quê? Faltava aos homens o conhecimento necessário para eles perceberem o infinito do espaço, perceberem que há muitas moradas, muitos planetas, certo? Tá? E um número, né, que perceberem esse infinito no espaço e um número infinito dos mundos. De novo, eu comento, né, lá na Gênese, como que eles viam, eles não tinham noção que a Terra era redonda, ou enfim, eles não tinham essa visão, né? Era tudo muito material, o que eles conseguiam ver, eles não tinham uma visão até infinita, né, ampla, tentar compreender, tá? Naquela época, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, que só tinha a Terra. Então, por conta dessa visão errada, Jesus não tinha como falar para eles que a Terra não era sozinha, né? Que não é só a Terra que era prestigiada, favorita, como eles acreditavam.
Por isso que ele falou, há muitas moradas na casa do meu pai, tá? E quando ele usa essa, né, há muitas moradas na casa do meu pai, ele já é o momento que ele começa a mostrar que a Terra não tinha condições de ser ela somente o centro do universo, tá? E é a partir do momento em que nós compreendemos essas muitas moradas da casa do meu pai, com reflexões, com compreensão, com muito estudo, tá? E nós começamos a entender, né, que essa visão de céu e inferno que se acreditavam ter era completamente diferente. E aí coube aqui, a nossa doutrina espírita, ela traz essa informação. Essa abençoada doutrina nossa, ela explica o que é essas muitas moradas na casa do meu pai, né? Ela explica e que o inferno não tem essa percepção desses sentimentos materializados, né, como imaginamos, certo? Então, que nós temos várias possibilidades de acordo com o nosso progresso, até hoje na prece, né, a oportunidade da nossa existência, da nossa evolução. Sabemos que cada um podemos ter uma morada, de acordo com o quê? Né? Com o que nós fazemos, do bem que nós praticamos, da evolução que nós temos, da oportunidade dessa existência para nossa evolução, até nos tornarmos o quê? Um espírito puro. O que a nossa doutrina também nos diz a respeito disso, tá? Em função do magnetismo, em função do que nós somos, do que nós evoluímos, de tudo isso que eu estou dizendo, nós podemos estar momentaneamente, por um curto prazo, às vezes em lugares de sofrimento, uns lugares de sofrimento, de dor no plano espiritual, até para evolução espiritual. Mas sempre esse estar é temporário, tá? Porque todos nós um dia podemos e seremos espíritos perfeitos, né? Evoluindo. Porque, aí eu repito, Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele não permite que nós, seus filhos, ficamos eternamente em sofrimento. O sofrimento vem momentaneamente, temporariamente, para nos ensinar alguma coisa. Temos esse ensinamento, nós evoluímos. Então, o maior intuito, o maior objetivo da nossa doutrina é ir nos aperfeiçoando para nos tornarmos um espírito puro, certo? Então, aqui nós finalizamos essa parte do nosso estudo, finalizamos esse capítulo. Então, capítulo 4, peço para que vocês leiam, que vocês verifiquem, coloquem no grupo as dúvidas, eu, a Carla, a Larissa, estamos à disposição para responder. Tem alguns trechos aí que eu acabei não citando tudo, né? Para vocês poderem estar lendo as várias descrições do inferno aí, né? Então, a semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 5, como já teve perguntas no grupo sobre o purgatório, que teve um momento ali em um capítulo que foi comentado. Então, nós vamos entender, né, esse lugar que é o purgatório, certinho? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, né? Que Jesus abençoe a todos e até breve.